Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Eu quero começar por dar os bons dias aos presentes e agradecer também as amáveis palavras da minha colega Teresa Cruz, enquanto Presidente da Direção do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, que acolheu este projeto da História da Cultura Visual da Medicina que, em Portugal, que, como infelizmente é de regra nos projetos, tem sofrido muitas vicissitudes, mas isso já é aquilo com que contamos, com que a investigação conta em Portugal. Esperemos que as coisas de algum modo melhorem, porque de facto se deu um salto na investigação científica em Portugal que se trata de manter e de continuar a apoiar. O que eu vou fazer é uma apresentação geral dos resultados do projeto. Portanto, esquematicamente, eu fundamentei teoricamente o projeto de uma cultura visual da medicina em Portugal num texto que já tinha publicado e que neste momento estou a expandir para um livro que será um dos produtos finais do projeto, e considero que o enquadramento teórico, os fundamentos teóricos de uma análise da cultura visual da medicina se podem fazer da maneira que eu vou apresentar, o que não significa que os investigadores tenham seguido ou tenham de seguir rigorosamente este tipo de fundamentação, ou tenham de utilizar estes instrumentos teóricos para fazer a sua análise, a análise teórica do espólio empírico que, entretanto, nós obtivemos, porque não só têm liberdade de utilizar as suas próprias metodologias, como muitas vezes o objeto, as características do objeto, a natureza do objeto, obrigam a optar por uma metodologia muito própria, que não se compadece com um quadro teórico muito rigidamente apresentado a priori. Portanto, diz respeito a essa fundamentação teórica, que não é uma fundamentação teórica rígida e obrigatória não foi e não tem sido para o enquadramento teórico do espólio do projeto, que neste momento é um espólio muito considerável. Eu considero que para abordar a cultura visual da medicina em geral, nós temos que atender necessariamente a uma tese seminal do Panofsky, formulada em O Significado nas Artes Visuais, está traduzida em português, e para isto genericamente, e para uma parte da cultura visual da medicina que tem que ver com o recurso aos instrumentos proporcionados pela fotografia, é indispensável a tese seminal desenvolvida pelo Michel Foucault em O Nascimento da Clínica, que se aplica sobretudo à cultura visual da medicina a partir do século XIX, mas não antes. Portanto, estas duas teses seminais, que já vamos ver quais são, a tese do Panofsky é, em síntese, muito resumidamente, esta de Alberto e Leonardo Dürer. Há um movimento inicial sem o qual não existiria uma cultura visual da medicina. Não é ainda a cultura visual da medicina, mas é, digamos, a sua condição de existência, o estabelecimento da sua condição de existência, que é essencialmente isto. Alberto e Leonardo forneceram uma teoria das proporções que era capaz de definir a figura humana normal na sua articulação orgânica e numa completa tridimensionalidade. Assim, e este é o core content da tese do Panofsky, assim, nos tempos modernos, a teoria das proporções humanas, abandonadas pelos artistas e teóricos da arte, foi deixada para os cientistas. Ou seja, há uma migração
do cânone da representação do corpo humano dos artistas para os cientistas, e este movimento esta tendência vai desde Alberti e Leonardo até Dürer, e acompanha a emergência da representação vesaliana do corpo humano, ou seja, da anatomia de Vesálio. Os métodos de Dürer provaram ser inestimáveis para o desenvolvimento de novas ciências, tais como a antropologia, a criminologia e a biologia, ou seja, com Dürer este movimento está completado, esta tendência está terminada e ficam consolidadas as bases de uma futura cultura visual da medicina, que não é ainda a cultura visual da medicina, é a condição da sua existência. Portanto, primeira grande tese. E eu depois abordo a cultura visual da medicina, para além desta tese seminal, e da do Foucault que veremos adiante, que se aplica a partir do século XIX, eu abordo a cultura visual da medicina em geral, e verifiquei que a cultura visual da medicina, naturalmente, também pode ser abordada da mesma maneira, do ponto de vista temporal, de forma tripartida, recorrendo às teses do Marshall McLuhan, as teses também seminais do Marshall McLuhan na Galáxia Gutenberg, e em parte no Understanding Media, que está traduzido em português como os meios de comunicação como extensões do homem, e a outra tese é a tese do Paul Virilio et la machine de vision, que são as seguintes. Para o McLuhan, é a célebre tese: numa cultura como a nossa, causa por vezes um certo choque ser lembrado que, para todos os efeitos práticos e operativos, o meio é a mensagem. Isto quer dizer tão só que as consequências pessoais e sociais de qualquer médium, isto é, de qualquer extensão de nós próprios, resultam da nova escala que é introduzida por cada extensão de nós próprios, ou qualquer nova tecnologia. Este facto, característico de todos os médios, significa que o conteúdo de qualquer médium é sempre outro médium. O meio é a mensagem porque é o médium que molda e controla a escala e a forma da associação e da ação humana. Com efeito, é muito típico que o conteúdo de qualquer médium nos cega para o caráter do médium. E, em seguida, a tese sobre esta tripartição de três eras em que ele faz corresponder a um suporte material da comunicação, uma organização perceptiva humana e uma forma cultural. Quando a tecnologia prolonga um só dos nossos sentidos, a cultura sofre uma transposição cuja rapidez é proporcional à possibilidade de assimilação da nova tecnologia, e é impossível construir uma teoria da mudança cultural sem conhecer as mudanças de relações sensoriais que resultam das diversas teorizações dos nossos sentidos, de tal maneira que, para McLuhan, haveria uma galáxia Gutenberg, haveria inicialmente uma organização audiotátil da percepção humana, em seguida aquilo que ele chama uma galáxia Gutenberg, que corresponde à verboconceptualidade associada à escrita, nomeadamente à escrita alfabética, e finalmente uma galáxia Marconi com o suporte elétrico os suportes elétricos da comunicação. Portanto, três eras de suporte correspondentes a outros tantos tipos de suporte material da comunicação, de organização perceptiva humana e de formas culturais, que, na minha opinião, se podem, grosso modo, sobrepor a uma igual tripartição concebida pelo Paul Virilio, que são as três eras da lógica formal, ou as três eras da iconologia. São as seguintes: a era da lógica formal da imagem é a da pintura, da gravura, da arquitetura, que se encerra com o século XVIII. A era da lógica dialética é da fotografia, da cinematografia, ou, se preferir, a do fotograma, no século XIX. E a era da lógica paradoxal da imagem é que principia com a invenção da videografia, da holografia e da infografia. O que significa que a cultura visual da medicina se pode distribuir por aquela tripartição do McLuhan, a que correspondem, na minha opinião, grosso modo, três lógicas da imagem, ou três iconologias. O Michel Foucault, por sua vez, e finalmente, é absolutamente fundamental para compreendermos a revolução mediática na medicina no século XIX,
quando ele nos diz que no início do século XIX os médicos descreveram o que durante séculos permanecera abaixo do limiar do visível e do enunciável. Isto significa que a relação entre o visível e o invisível, necessária a todo saber concreto, mudou de estrutura e fez aparecer sob o olhar e na linguagem o que se encontrava aquém e além do seu domínio. Portanto, é um alargamento dos domínios da visibilidade até ao que era invisível, com recurso a novos instrumentos técnicos, à cabeça dos quais está claramente a fotografia. Quando nós começamos a fazer pesquisa empírica, percebemos que o que o Foucault está a dizer se aplica perfeitamente à fotografia. A fotografia conseguiu isto, pelo menos na percepção dos próprios médicos, e de tal modo que a medicina como ciência clínica apareceu sob condições que definem com a sua possibilidade histórica e o domínio da sua experiência, a estrutura da sua racionalidade. Ora bem, assim, em síntese, fazendo uma síntese destas teses seminais, nós teríamos 3 grandes épocas da cultura visual da medicina, organizadas sequencialmente em função da relação entre o suporte material da imagem e a lógica da imagem ou a iconologia. Uma primeira época, que é a época do livro impresso, corresponde, segundo o Virílio, uma lógica formal da imagem. Uma segunda época em que o suporte da imagem, essencialmente a radiografia e a fotografia, o cinema tem aqui muito pouca importância, comparativamente com a radiografia e com a fotografia. Portanto, radiografia e fotografia como suporte material corresponde a uma lógica dialética e, finalmente, as recentes tecnologias digitais corresponde uma lógica paradoxal da imagem. Organizada desta maneira, eu diria então que a estas 3 épocas corresponde, do ponto de vista da cultura visual da medicina, o seguinte: uma primeira época em que o livro impresso é o suporte material da imagem e, de facto, nós temos aqui a primeira época da cultura visual da medicina inaugurada pelo desenho e a pintura anatómicos impressos a partir de Vesálio, embora Vesálio não seja o único, e corresponde então uma lógica formal da imagem. E cá temos o modelo, de facto é este, não é o único autor, mas o grande modelo é o tratado do Vesálio, De Humani Corporis Fabrica, a partir do qual se abre toda uma linhagem de tratados anatómicos. A segunda época, a época em que, como tínhamos visto, o suporte material da imagem é a radiografia e a fotografia, e aqui a radiografia, evidentemente, temos que referir a Röntgen, e na fotografia há 2 autores, está aqui um, mas de facto são 2 autores que, na minha opinião, foram fundamentais para o desenvolvimento da fotografia médica e para a alteração da percepção que os cientistas e os médicos tinham das possibilidades do instrumento fotográfico, que são o Étienne Jules Maré, em França, e o Edward Muybridge, nos países de língua inglesa. A radiografia e a fotografia, enquanto suportes materiais da imagem na cultura visual da medicina, corresponderá então à lógica dialética da imagem, e nós temos como grandes modelos no interior da cultura visual da medicina, já propriamente dita, a fotografia da histeria, com o Charcot, e é necessário lembrar que o Charcot foi o criador do primeiro laboratório fotográfico na própria, anexo no interior das instalações da própria Salpêtrière. Curiosamente, as pessoas que se debruçam sobre o Charcot, sobre a cultura visual da medicina, e que sempre ambicionaram ter nas mãos a Editio Princeps, podem encontrá-las nós aqui em Portugal. Há 2 edições, uma no Instituto de Medicina Legal aqui de Lisboa e outra na biblioteca da antiga Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Eu, do Instituto de Medicina Legal, tive-a nas mãos, a original do Charcot,
com as capas desfeitas, mas com os extratextos impecáveis, prontinhos para serem digitalizados, que foram, e a da biblioteca da Faculdade de Medicina eu não encontrei encontramos no fecheiro, e em Coimbra existe o edifício da antiga Faculdade de Medicina, mas a faculdade passou por outro lado, de maneira que não se sabe muito bem onde é que estão partes da biblioteca, onde é que está a parte do espólio. Em princípio, a parte do museu está na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, museu esse que tem uma comissão instaladora, mas que não está instalado. Existe um espólio considerável que está guardado e fechado ao público, e que nós, em parte, recuperamos. E o outro grande momento alto da cultura visual da medicina, com suporte na radiografia e na fotografia, passou por aqui de Portugal, e é sem dúvida a angiografia cerebral do Egas Muniz, que está bastante menos estudada do que parece, ao contrário da recente proliferação de estudos sobre o Egas Muniz, que têm que ver menos com a angiografia cerebral do que com as razões da atribuição do Prémio Nobel, nem sempre muito bem explicadas. E, finalmente, a terceira época, que, não estando musealizada, é a época sobre que menos nos debruçamos, que é interessantíssima, é a época inaugurada há alguns anos com as tecnologias digitais da imagem, que corresponde uma lógica paradoxal da imagem, e de que o modelo é o Visible Human Project, com 3 grandes pilares: o Visible Male, de que temos aqui uma copiazinha que está na internet, em seguida o Visible Female e, mais recentemente, o Visible Baby. Evidentemente que não encontramos imagens destas nos museus portugueses, porque isto não está ainda musealizado, e foi a época que vá lá, riquíssima, mas que menos ilustramos no projeto. Nesta sequência, nós fizemos e continuamos a fazer investigação empírica para recolha de imagens através de fotografia, digitalização e fotocópia nestas instituições, que são as instituições onde se encontram espólios. Não são únicas, há mais. Eu calculava inicialmente que fossem 14 museus, bibliotecas e os correspondentes espólios, igual número de espólios. Vim a saber que havia mais, alguns deles, muitos mais. Infelizmente, em Portugal, alguns deles não se sabe onde estão, ou sabe-se onde estão, mas estão fechados, ou, como se costuma dizer também formalmente, estão em trânsito. Não se sabe muito bem onde. Por exemplo, eu dou um exemplo muito claro de um espólio que eu não vi, que quem fez a investigação diz que o viu em caixotes no armazém, e agora dizem-me que está em trânsito, algures entre a Tocha e Coimbra, que é o espólio do Sanatório da Lepra, e onde ainda se encontram algumas pessoas, mas o espólio foi todo armazenado em caixotes, está lá no armazém, e quem fez a investigação dentro do hospital diz que o viu na Universidade de Coimbra, na Biblioteca Geral, onde o aguardam, dizem-me que está em trânsito. Pronto. Há outros que estão a ser felizmente trabalhados, nomeadamente o espólio inteiro, o espólio colonial, o espólio da Diamang, da Companhia de Diamantes de Angola, que se encontra no museu, nas instalações do departamento, atualmente é o Departamento das Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que reúne os antigos departamentos de Biologia, de Antropologia, e que guarda importantes espólios, os espólios da Escola Antropológica de Coimbra e, mais recentemente, o espólio colonial da Companhia de Diamantes de Angola, que tem um considerável número de relatórios médicos, relatórios dos dispensários da Companhia, com algumas fotografias. Acredito
tenho notícia que existe um espólio também, porque nós fomos um dos países mais ricos no estudo da medicina tropical desde o século XIX, devido ao nosso passado colonial, e, em parte, esse espólio encontra-se no Instituto de Higiene e Medicina Tropical cá em Lisboa, inexplorado, tanto quanto sei. E aqui estas cores representam os espólios que estão, digamos assim, devassados por nós, que exploramos. É o que está feito, que está completo. O arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, que é muito pequeno, o arquivo do Hospital Miguel Bombardo, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que eu espero não ter sido a última pessoa a salvar. Fui lá a correr com uma pequena equipa de colaboradores, a quem devo muito, e tivemos autorização in extremis para ter acesso aos álbuns, aos caixotes onde eles já estavam guardados, na presença de duas funcionárias que eram nas antigas instalações da direção, que eram as últimas pessoas que estavam no hospital, mais 27 doentes e um ou outro médico, e fomos as primeiras e as últimas pessoas a ter acesso àquilo que não sabemos para onde é que vai, que é um espólio valiosíssimo. Aproveito para anunciar que parte, além desse espólio, existe um outro feito pelo médico José Fontes, que eu vou apresentar no final, e de que estamos a preparar um livro que vai ser lançado em breve. Vimos também o espólio existente na Academia das Ciências de Lisboa. Era uma dos locais que eu não esperava, onde eu não esperava encontrar qualquer espólio. Foi encontrado, um espólio fotográfico, um pequeno mas significativo espólio fotográfico. Quando eu digo pequeno, digo algumas centenas de fotografias, porque um espólio médio e um espólio grande são milhares de fotografias, e também as temos, também existem. Na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra existem essencialmente as raridades, porque é lá que vão parar as coisas anteriores ao século XIX, onde se guardam algumas preciosidades que não fazem exatamente parte há preciosidades, há espólios que fazem parte da história da cultura visual da medicina em Portugal, mas que não são exatamente a cultura visual da medicina portuguesa, nomeadamente as preciosidades que são primeiras edições de Vesálio, que se acredita que eram edições absolutamente luxuosas e que se encontravam nas bibliotecas dos mecenas, dos príncipes e da aristocracia, mas não exatamente nas universidades. Portanto, é duvidoso, embora essas edições se encontrem atualmente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, isso não significa, não se pode daí deduzir, ao contrário do que se pode pensar, que aquilo foi obra de estudo na universidade. Provavelmente vem da biblioteca de algum mecenas, porque eram demasiado preciosos, demasiado caros, eram objetos de luxo para serem utilizados no ensino. Mas nós temos-los cá. E encontram-se, nomeadamente, na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, que é uma dependência da Biblioteca Geral. O Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que é o museu que está de facto fechado, que tem um espólio fabuloso, em muito más condições. Além disso, foi-me revelado que quando agora que a faculdade deixou de ser naquele edifício, as coisas ainda mais, como é que ia dizer, mais esquecidas estão, ao ponto de haver no terraço, no quinto piso, quando eu estive em Coimbra, eu lembro-me de haver um barzinho, era o bar da medicina, e havia um grande terraço. O bar está desativado e dizem-me que no terraço há centenas de espécimes cadavéricos de preparações em frascos, guardados em sacos, esquecidos há não se sabe quantos anos,
porque não havia lugar onde os pôr. Nós fomos à sala fechada, fomos otimamente recebidos, com as pessoas a dizerem-nos que até era estranho que alguém se lembrasse daquilo quando eles próprios, enfim, ele não estava esquecido. Em princípio não estava esquecido, mas ninguém lá ia, mas até estavam algumas coisas esquecidas, porque estávamos nós, fotografámos as estantes e estávamos nós já a sair quando o simpaticíssimo senhor funcionário de um laboratório, mas que tinha a chave do espólio e que tinha trabalhado nele há muitos anos, se lembrou que havia gavetas fechadas com fotografias que ele não via há não sabia quantos anos. Abrimos as gavetas, encontraram-se as fotografias e, mais uma vez, fomos os primeiros, espero que não os últimos, a digitalizá-las, porque isso estava esquecido. E explorámos também o Museu de Antropologia, que é o Museu Laboratório Antropológico, o antigo Museu Laboratório Antropológico do atual Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, que tem também um imenso espólio que podemos incluir ou relacionar com a cultura visual da medicina, mas que diz essencialmente a respeito à antropologia física, evidentemente muito influenciada pela medicina, pela antropologia física, biológica, eugénica até do final do século XIX e início do século XX, e aí há um espólio considerável. Continuamos ainda a trabalhar no Instituto Nacional de Medicina Legal, embora já tivéssemos levantado bastante o que lá existe. Infelizmente, também acontecem coisas destas. Marguerite Yourcenar costumava dizer que a cultura continua a ser um território de portas fechadas, e de facto nem todas as portas que nos abriram. E no caso de um museu que eu considero absolutamente extraordinário, que é o Museu de História da Medicina Maximiliano de Lemos, da Faculdade de Medicina do Porto, em que há de facto um trabalho de musealização. O museu está aberto, ativo, sem dúvida, e houve um trabalho notável de musealização. No entanto, as pessoas responsáveis dão mais ou menos a entender que aquilo é património deles e que têm investigadores para fazer a investigação e que não precisam de mais ninguém. Pronto, eu registro isto com alguma mágoa, porque se trata de um museu, provavelmente, eu não sei se é o melhor museu de medicina português, mas tem uma organização absolutamente impecável, especializada, conhecedora. Depois o Instituto dos Arquivos Nacionais, particularmente a Torre do Tombo, serve também essencialmente para procurar raridades que não se encontram em outras bibliotecas. A Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, a mesma coisa. Existem alguns livros de medicina, mas que servem essencialmente para registar a recepção das grandes obras estrangeiras pela ciência portuguesa, com a tal ressalva que, podiam estar numa biblioteca como a Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra, o que não significa que tivessem sido realmente utilizadas no ensino ou na investigação nas escolas de medicina. E prosseguimos ainda a investigação no Instituto de Medicina Legal do Porto, no Museu do Centro Hospitalar Psiquiátrico do Porto, que é o Hospital Conde Ferreira, que tem um importante espólio da história da psiquiatria em Portugal, a exemplo do Miguel Bombarda em Lisboa, da Casa Museu Egas Muniz, que tem o maior espólio relativo ao Egas Muniz, juntamente com o pequeno museu Egas Muniz da Faculdade de Medicina. Simplesmente na Casa Museu existem algumas coisas que não existem em mais lado nenhum. De registar também com alguma mágoa que o processo de divulgação científica do museu é muito eficiente, tem um site em que é impossível entrar.
e por isso temos mesmo que lá ir à biblioteca e manusear os espécimes. Existe também alguma coisa relacionada com a cultura visual da medicina nos museus de Ciência e de História Natural da Universidade de Lisboa e no hospital, na parte museológica e na biblioteca do Hospital Júlio de Matos, foram recolhidos não só objetos antigos do hospital, como vindos dos hospitais encerrados, nomeadamente Miguel Bombarda, e a biblioteca de Miguel Bombarda, do antigo Hospital Miguel Bombarda, encontra-se neste momento toda no Júlio de Matos, ainda em caixotes, porque a tal coisa aí já não está em trânsito, já chegou ao sítio, felizmente, mas está ainda em processo de organização. O Museu de Medicina da Universidade de Lisboa, que tem um interessantíssimo espólio e provavelmente a maior coleção da única verdadeira escola anatómica portuguesa, que é a escola do Henrique de Vilhena, que nos permite fazer a melhor abordagem da relação entre ciência e arte anatómica em Portugal. É de facto a escola do Henrique de Vilhena que permite isso, e está em princípio o espólio está lá, foi em parte exibido recentemente no Museu Arpado Senes Vieira da Silva, e finalmente há no Hospital dos Capuchos é guardada lá a coleção de ceras anatómicas do antigo Hospital de Desterro. Existe também uma pequena coleção de ceras anatómicas na tal sala fechada da Faculdade de Medicina de Coimbra, e cá está o Instituto de Higiene e Medicina Tropical com coleções da medicina tropical. Em parte, existem, evidentemente, que nós não somos os únicos a investigar nesta área, e no que diz respeito à coleção de ceras anatómicas do Hospital de Desterro, ele já foi extensamente investigado pela nossa colega Cristiana Bastos, que me deu também o imenso prazer de participar no nosso colóquio mais adiante. Portanto, aqui as instituições, e não se vê muito bem, mas eu leio, e também não nos interessa fixar isto tudo de maneira nenhuma, do espólio recolhido, que são neste momento, eu não fiz o cálculo certo, porque tivemos de fazer fotografias repetidas, digitalizações repetidas, e o grande número leva sempre a alguma oscilação no cômputo final. Eu calculo que tínhamos entre cerca de 8.000 a 10.000 imagens recolhidas e que se podem distribuir por estes 29, 30 temas da antropologia, da medicina, da psiquiatria, da medicina legal, e de que não temos gente para investigar. De facto, isto é maior do que se podia pensar, é muito rico. Faltam aqui dois temas que não se encontram nas instituições onde nos dirigimos, que são a medicina desportiva e a medicina militar, porque são suficientemente específicos e resguardados, digamos assim, para se encontrarem apenas em instituições específicas. De facto, nós não fomos aos hospitais militares. Foi-me dito que, e foi-me confirmado que tanto num caso, tanto na medicina desportiva como na medicina militar, há espólios, nomeadamente nos hospitais militares, no conjunto de hospitais militares de Lisboa, que existem espólios com imagens. São, a que eu saiba, as únicas lacunas significativas na nossa investigação, e que eu gostaria muito de preencher. E uma amostra de imagens ilustrativas de cada um destes temas. Da antropologia, a antropometria colonial e os estudos ergográficos são claramente
suscetíveis de serem incluídos na cultura visual da medicina porque são fortemente influenciados pela medicina racial do século XIX e do início do século XX, e temos fotografias de portugueses, mesmo que tenham sido publicados em livros e revistas estrangeiros. Evidentemente que boa parte deste espólio foi recolhido no Museu e Laboratório Antropológico da Universidade de Coimbra, que é riquíssimo. A craniometria, a que se procedia sistematicamente e de que há muitos estudos portugueses, e que evidentemente reflete as concepções da ciência racial da época. E evidentemente que um dos aspectos fundamentais do nosso estudo tem que ver também com a recepção das concepções e dos instrumentos técnicos utilizados para a realização das imagens. Isto é extremamente importante, como veremos mais adiante. Imagens como estas registam essa recepção, recebiam-se as teorias, as técnicas, ensinavam-se e divulgavam-se, e houve uma ampla divulgação, muito bem feita. Na anatomia temos as ceras anatómicas conservadas na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, a tal sala fechada, que no entanto registamos com imenso prazer que uma das médicas docentes da faculdade pôs uma equipa ao longo dos anos, uma equipa de 300 estudantes, a registarem imagens em fotografias e depois digitalizadas o espólio que lá se encontra, e com o pormenor de ter posto também os estudantes a fazer o estudo, o comentário especializado das imagens. Isto está feito, e com a imensa simpatia, com o gesto extremamente simpático de nos terem literalmente passado para as mãos a digitalização completa do espólio. O que significa que este é um dos casos de portas abertas e até generosamente escancaradas que nos pouparam. É um trabalho que é penoso, aturado, difícil, mas que é também muito fascinante, que é ir lá fotografar, digitalizar os objetos visuais, às vezes em condições muito penosas, porque em armazéns infectos, em bibliotecas bolorentas, geladas no inverno. Eu lembro-me que a nossa colega Margarida Medeiros levou uma manta para se embrulhar quando foi ao Instituto de Medicina Legal, e no verão aquilo é um forno. Além das salas em que fomos aconselhados por uma das pessoas do projeto, que é o médico António Barbosa, e à sala onde estão conservados os livros antigos do Miguel Lombardo, não vá, porque houve um funcionário que foi e ficou gravemente doente. Nós fomos, pedimos para tirar alguns livros e manuseámos com bata, luvas, máscara, e cá estão mais imagens da coleção de ceras anatómicas de Coimbra, que registram, são ceras anatómicas feitas em Paris por dois fabricantes. Fotografámos também as estantes espalhadas pelos corredores,
onde estão alguns dos exemplares mais bem conservados, os corredores da antiga Faculdade de Medicina, imagens ora bem, isto é uma fotografia, não era invulgar encontrarmos registro fotográfico que ilustravam a instituição, as práticas de ensino, que tinham às vezes uma finalidade, sobretudo apologética, e é de facto uma imagem, uma fotografia do Teatro Anatómico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Aqui parece haver uma ligeira discrepância, porque de facto as preparações anatómicas vêm a seguir. Estas encontram-se no Museu de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa. E estas encontram-se em Coimbra, são as tais estantes que estão fechadas. Aqui existem este tipo de espécimes, existem em todas as faculdades de medicina, Lisboa, Porto e Coimbra, mais uma vez de Coimbra, e cá está, algumas recolhidas por nós, as anteriores recolhidas por nós, e aqui uma das imagens trabalhadas pela equipa de estudantes, o que ilustra muito bem o uso que ainda se pode fazer de um espólio que remonta ao século XIX. E depois, imagens do Arquivo de Anatomia e Antropologia, onde, publicação periódica, onde ficaram registadas o grosso das imagens da Escola Anatómica Portuguesa do Henrique de Vilhena, que nos permitem precisamente a melhor abordagem em Portugal, com material português, da relação entre anatomia médica e anatomia artística. Existem algumas imagens que eu não pus aqui, que são os desenhos feitos pelos estudantes, que se conservam no Museu da Faculdade de Medicina aqui de Lisboa e que foram em parte expostos no Museu Vieira da Silva. Existe catálogo disso. Existe também uma obra extremamente interessante da própria Vieira da Silva, que é conservada em Paris, não cá, que são os desenhos anatómicos. Ela fez algum desenho anatómico no início da carreira e está publicado pelo menos um livro comentado pelo João Miguel Fernandes Jorge. Ora bem, e aqui tenho pena de não poder estar presente, mas não está presente por boas razões. Uma das investigadoras, que é a doutoranda Aida Castro, que se ocupou exclusivamente dos álbuns que existem no Instituto Nacional de Medicina Legal aqui de Lisboa, que são os álbuns das autópsias, os relatórios das autópsias. E temos aqui, os livros são deste tamanho, o que torna extremamente difícil o registro das imagens. Temos que registá-lo por parte, digitalizar pequenas partes. São dezenas e dezenas de livros do final do século XIX e início do século XX. Sabe-se que existiram 2 funcionários jeitosos que, por esse facto, foram aproveitados para fazer a ilustração e que depois se especializaram nisso e passaram a fazer só aquilo e faziam muito bem feito. Os nomes estão registados, a memória não se perdeu e a memória deles não se perdeu e os nomes estão registados, e a doutora Aida Castro aproveitou recolher-os para o seu estudo. Portanto, isto são 2 folhas do livro de autópsias. Está aqui a descrição é feita pelo médico, a descrição é feita pelo médico, registrada pelo médico. Existem modelos anatómicos, esquiços
existiam esquiços, que depois eram preenchidos à vista do cadáver pelo ilustrador, dizia tem uma lesão no pescoço, e então ele pintava a lesão em cima do esquiço, depois o esquiço era conservado ou colado no livro de autópsias, como é o caso, junto com impressões digitais. São centenas, são milhares de páginas, são dezenas os livros, são milhares de páginas. A partir de uma certa altura, como o nosso estudo é um estudo qualitativo, nós não fizemos trabalho de musealização, ou seja, nós não fizemos uma recolha exaustiva, consultamos exaustivamente, mas a recolha depois foi uma recolha seletiva. A partir de uma certa altura, as imagens tornam-se repetitivas. Portanto, nós não fizemos esse trabalho de musealização, às vezes com grande pena dos próprios responsáveis da instituição, porque pensavam que agora vão digitalizar o nosso espólio todo, ficamos com uma cópia, não podemos. Há esse trabalho todo por fazer. Há coisas extremamente interessantes. Nós aqui registramos não apenas o desenho à vista, a ilustração à vista do cadáver, mas também o registro das tatuagens, que eram extremamente importantes no século XIX, do século XIX e século XX, do ponto de vista da criminologia. Era considerado, ao título de uma outra patologia de qualquer outra patologia, era considerado um estigma da doença que revelava uma patologia psicossocial, e cá está a tatuagenzinha registada e o registro datiloscópio que reflete a recepção dos estudos antropométricos, datiloscópicos da criminologia portuguesa do século XIX, que recebeu claramente as técnicas e as teorias do Lombroso, da criminologia do Lombroso, do Beccaria, etc., e as teorias do registro da imagem do criminoso pelo célebre Berthiaume. Houve uma recepção muito ampla do bertionagem em Portugal, que eu gostaria muito de estudar, que há uma das pessoas do projeto que, em princípio, está encarregada de estudar isso. O Berthiaume encontra-se nas bibliotecas e existem livros portugueses sobre o Berthiaume, sobre o bertionage, no final do século XIX e início do século XX, e aqui, cá está o exemplo do estudo, nos mesmos livros de autópsias, o registro das tatuagens de um cadáver. A importância das tatuagens é tanta que se encontra igualmente no Arquivo de Anatomia e Antropologia, que ilustram os trabalhos da Escola Antropológica Portuguesa do Henrique de Vilhena. Cá está, existem páginas e páginas de estudos da tatuagem. Existe pelo menos um livro inteiro, uma obra inteira dedicada exclusivamente à tatuagem nos criminosos, e existe registro fotográfico com descrições detalhadas. A angiografia estas imagens são imagens conhecidas e publicadas e conservadas quer no Museu de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa, como no Museu Egas Muniz, na mesma Faculdade de Medicina, e na Casa Egas Muniz, e que ilustram de facto um dos pontos altos da história da cultura visual, não só em Portugal, mas da história da cultura visual mundial, porque a angiografia foi de facto um marco. Foi um marco a vários títulos. Com certeza que o início da imagiologia médica, da radiografia, não aconteceu em Portugal, mas deu um salto qualitativo em Portugal, já vamos por aqui, e precisamente com o Egas Muniz, que criou a Escola Angiográfica Portuguesa, que se desenvolveu no início do século XX.
uma imagem de um dos primeiros registros da circulação cerebral. Ora bem, onde é que está não só a técnica do contraste, desenvolvida pelo Egas Muniz, foi importante para este salto qualitativo na imagem médica. E cá temos, isto aqui é um hemicrânio. É um crânio cortado a meio, onde estão inseridos tubinhos com diferentes contrastes para se estudar qual o contraste mais eficaz do ponto de vista da visualização. Depois, evidentemente, isto é um cadáver, depois passa-se para o vivo e, no vivo, tratava-se de registar não só a circulação cerebral estática, como a sua velocidade, porque se calculava, para não entrarmos em grandes pormenores, se calculava antes do Egas Muniz que a questão que se punha ao Egas Muniz e aos neurologistas da época era a visualização dos vasos cerebrais, para determinar a localização precisa de lesões graves, como os aneurismas, como os tumores, para os doentes poderem ser operados sem ter de se abrir o crânio e andar à procura de onde é que estava o cancro, onde é que estava o aneurisma, porque o doente morria. Ora bem, ele de facto conseguiu visualizar claramente, primeiro com o uso dos tais contrastes, o teste de tais contrastes, os tais contrastes que hoje estão, que foi muito importante, que foi um salto qualitativo, hoje estão postos de parte, porque os contrastes muitas vezes eram radioativos, nomeadamente o torotraste tinha efeitos secundários graves, mas o que é certo é que conseguir a visualização clara da circulação cerebral foi possível. E a outra coisa que era preciso determinar era a velocidade da circulação, porque se calculava que a velocidade da circulação se alterava na presença de aneurismas e de tumores, ou porque as veias eram desviadas, havia uma circulação à volta do tumor ou do aneurisma, ou havia, no caso dos tumores, os tumores têm uma circulação própria, tem uma circulação própria, tem veias, simplesmente a velocidade de circulação no interior do tumor é diferente. E para isso, porque é que isto nos interessa, para não estarmos a demorarmos muito, era necessário fotografar a velocidade da circulação, ou seja, era necessário fazer radiografias em série. E para isso, grande inovação do Egas Muniz, ele adaptou a técnica da cronofotografia do Marré e do Muybridge à radiografia. Foi criado um aparelho de cronorradiografia que adaptava à cronofotografia, foi criado por um assistente, e aqui estão as primeiras imagens desta cronorradiografia ao segundo, que registram estas imagens, registram precisamente as primeiras imagens da sequência da circulação, que foi uma inovação completa a nível mundial, e pela qual se diz que, normalmente os historiadores consideram que seria por isso que o Egas Muniz teria merecido o Prémio Nobel, que não lhe foi atribuído sucessivamente, e de tal maneira que o Prémio Nobel pela lobotomia, há quem diga, não sem razão, que é uma espécie de compensação por não lhe ter sido atribuído o Prémio Nobel pela angiografia, que o teria poupado, além da negra da lobotomia, que também vamos ver à frente. Mas aqui temos qualquer coisa extremamente importante que nunca foi estudado, que é o Egas Muniz do ponto de vista da história da cultura visual da medicina. Há estudos, como há muitos outros em Portugal, da história da medicina, mas que são estudos, como diz o professor Hermínio Martins, já foi aqui hoje referido pela minha colega Teresa Cruz, são sobretudo estudos apologéticos,
comemorativos, de datas, de factos, como a história de Portugal da antiga quarta classe. É o rei que fez não sei o quê, que descobriu isto, que impulsionou não sei quantos, e a história da medicina em Portugal continua a fazer-se muito nestes termos, ou seja, a fazer-se do ponto de vista de uma literalidade que esconde todos os do fazer ciência, que hoje a sociologia da ciência, que a história da ciência nos mostram que são essenciais para compreendermos os fenómenos da história da medicina, e que em Portugal é praticamente inexistente ainda. Ora bem, cá temos mais uma sequência destas cronorradiografias. Uma das áreas em que a recolha, o registro de imagens foi mais importante na história da cultura visual da medicina foi a dermatologia, e já vamos ver uma das razões. São imagens portuguesas de lesões dermatológicas. Atenção que as ceras anatómicas tinham também essencialmente que ver com a dermatologia. O espólio de Coimbra foi adquirido por dermatologistas. Cá temos mais imagens, neste caso de uma dermite iatrogénica, causada pelos medicamentos. Ora bem, uma das razões da importância da imagem na dermatologia e sobretudo da imagem fotográfica, assim como a importância da imagem, por exemplo, na psiquiatria, deve-se muito àquilo que os teóricos da fotografia, da técnica fotográfica, chamam o inconsciente óptico. Ou seja, há uma crença dos médicos e dos cientistas na fotografia, uma crença de que a fotografia registra aquilo que não pode ser observado nem visto claramente, nem visibilizado de outra maneira. E, sobretudo, os médicos acreditavam, não inteiramente sem razão, que a fotografia é muito mais objetiva que, do ponto de vista deles, muito mais objetiva, que há uma objetividade fotográfica que contraria a retórica das descrições narrativas. Como é que se descreve uma lesão dermatológica? Como é que se descreve uma crise histérica? Como é que se descreve uma rigidez muscular causada por um tétano em última fase? Ora bem, a fotografia permitia, aos olhos dos médicos do século XIX e século XX, permitia um registro verídico que obstava à retórica, à descrição retórica que induzia em erro, que era impressionista. Essa é uma das razões, já vamos ver mais à frente. Há também o registro em Portugal, um pequeno registro, mas ele existe, mas importante, da ciência racial e das práticas eugénicas. Quer dizer, há uma recepção da eugenia, da ciência eugénica e, nomeadamente, também da ciência eugénica nazi, que eu estou agora a estudar também para outro projeto em que colaboro, e existe algum registro de imagens influenciado ou inspirado pela ciência eugénica. No caso, por exemplo, do Vítor Fontes e da fotografia das crianças anormais, de que aqui temos um exemplo. Há muitos. E que no caso português remonta ao estudo feito pelo Miguel Bombarda, um célebre estudo feito pelo Miguel Bombarda no século XIX, que foi marcante. Hoje está esquecido, mas foi muito marcante na história da psiquiatria portuguesa, que é o estudo de uma microcéfala. Ficou célebre por isso. Microcéfalos são estas pessoas que têm
um crânio gravemente deformado, com umas dimensões reduzidas, e a célebre microcéfalo estudada pelo Miguel Bombarda era a Benedita, era a microcéfalo Benedita, que foi um estudo incessantemente citado durante décadas, que vamos ver a imagem aqui à frente. Uma outra área cuja existência eu desconhecia em Portugal, mas que existia e que foi registada, era o hermafroditismo ou pseudo-hermafroditismo, que foi constantemente fotografado para ilustrar não só as lesões congénitas, como para ilustrar às vezes também as cirurgias corretivas. E temos também um conjunto interessante de imagens neste género, e existe o tal espólio da lepra, que eu não pude ter acesso, mas existem algumas imagens. Estas são imagens da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Esta é uma das fotografias que estava esquecida nas tais gavetas e de que não há outro registro, quer dizer, as fotografias estão lá, neste suporte, e que fomos os primeiros a digitalizar. Há depois estudos teóricos sobre a lepra. Este é um dos casos. E uma das raras imagens em obras teóricas são estas. Encontramos apenas esta e outra, portanto, fora do tal espólio que se sabe que existe e que tal que está em trânsito do Hospital da Tocha. São estas duas. Uma também das áreas mais ilustrada é o estudo das malformações, o que nos leva a interrogar para um olhar contemporâneo, como é o meu e como é dos outros investigadores do projeto, leva-nos a interrogar se não há também um certo voyeurismo do olhar médico, porque é tão constante, tão insistente esta atenção às malformações, que nós nos interrogamos, mas que valor médico é que exatamente elas tinham? Há um que é muito claro, que serve para ilustrar as cirurgias corretivas. E uma das fotografias do tal espólio esquecido de Coimbra ilustra precisamente isso. Só para dizer que esta é uma das áreas onde há maior abundância de imagens. Evidentemente que aqui é muito claro. E a microfotografia, de que registamos também um conjunto abundante de imagens. Fotografia microscópica. A radiologia, não já a angiografia do Egas Muniz e da Escola Angiográfica Portuguesa, mas a radiologia em geral, e encontramos, cá está, com certeza que há aqui alguma coisa do Egas Muniz para ilustrar a radiologia em geral, mas encontramos deformações, muito bem, e há um pequeno, mas significativo espólio encontrado pela doutora Margarida Medeiros, que o recolheu na Academia das Ciências de Lisboa, que é o espólio Bobone, que eu creio que tem algumas imagens aqui à frente, também num local completamente inesperado. E o capítulo da teoria técnica da imagem médica, de que há obras, receberam-se em Portugal, as obras estrangeiras, escreveram-se livros sobre a técnica da imagem, os aparelhos,
o uso dos aparelhos, enfim, tudo o que é necessário para fazer imagens e, neste caso, até muito especialmente um aparelho italiano de cronofotografia que não poderíamos compreender sem recorrermos à história da fotografia com o Marré e com o Maybridge. Encontramos também, além das deformações, das malformações, a teratologia e as anomalias. É muito vulgar este tipo de estudos, justamente, na minha opinião, que se pode compreender se tivermos em atenção a teorização do inconsciente óptico, ou seja, a fotografia mostra prescindindo da retórica. É esta a ideia dos médicos e dos cientistas do século XIX e século XX e que preside ao registro de imagens como estas. Ou como estas. Cá está como é que eu lhe chamei? Bem-vinda. Estudada pelo... Não há fotografias, existem desenhos, estudada pelo Miguel Bombarda, foi caso paradigmático da medicina tropical, na ausência do espólio que eu acredito que existe no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Recorremos ao espólio da Diamant, que é relativamente pobre, e é um espólio doado por um médico ainda vivo, muito idoso, que trabalhou em Angola e que trouxe um saco cheio de fotografias que tinha em casa, que estão arrumadas no Museu e Laboratório Antropológico, mas que nunca foram trabalhadas, com grande pena do próprio e com grande pena dos investigadores que sabem disto. E que são estas. Esta. Ora bem, o outro capítulo extremamente interessante da recepção da teoria e da técnica da imagem é a recepção do Bertillonage, das técnicas de Bertillonage. Esta é uma imagem retirada de uma obra do Bertillon conservada em Portugal. E o que é que nos interessa? Interessa-nos saber que isto foi feito em Portugal, precisamente. Portanto, a técnica foi reproduzida, os aparelhos foram trazidos e as imagens foram feitas seguindo os preceitos do Bertillon escrupulosamente, o que nos revela, o que nos é revelado para esta imagem do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, de um homicídio, e nós percebemos aqui a estrutura que foi feita com recurso àquela estrutura, que significa que a estrutura foi do Bertillon, que foi recriada cá em Portugal. A fotografia de identificação é que as pessoas costumam atribuir apenas um valor policial, criminológico, mas tem uma relação inegável com a cultura visual da medicina, porque a criminologia era uma ciência fortemente influenciada pela antropologia física. Tratava-se de registar não só a imagem para identificação, mas também as características físicas, os estigmas físicos da adolescência, do atavismo. Tudo isto está presente. Isto é um álbum existente no Instituto de Medicina Legal de Coimbra, que também estava esquecido, foi a bibliotecária buscar lá dentro e dizer, até temos um pequeno álbum. O estudo do célebre caso Franz Pietschowski, que foi recentemente pesquisado pelo Luís Quintais, em Coimbra, há um livro que ele publicou sobre isto. O Franz Pietschowski era um assassino, num alto personagem qualquer europeu, que esteve preso em Portugal e que foi estudado e fotografado aqui pelo Sobral Cid. E cá temos as autópsias
os livros de autópsias do Instituto de Medicina Legal de Lisboa. Reparem que temos o modelo e depois a ilustração feita à vista pelo ilustrador. O modelo é este. Esquiço. Cá estão. Eles dispunham destes modelos, que ainda lá estão, que ainda lá se encontram, e depois, à vista do cadáver, ilustravam a lesão que viam à vista do cadáver e na presença do médico que, evidentemente, supervisionava. Portanto, aqui no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, o recurso à fotografia, a partir de uma certa altura, o recurso à fotografia para substituir o desenho à vista. Há uma coisa extremamente interessante, há um livro agora não quero errar, do próprio diretor do Instituto de Medicina Legal, Azevedo Neves, eu não quero errar. Ora bem, porque neste momento eu já não tenho a certeza se é dele, mas há um livro, há um registro extremamente interessante, consiste no seguinte: faziam-se de facto fotografias da técnica das autópsias para fins pedagógicos, para fins de ensino. Os estudantes tinham acesso à fotografia, mas a fotografia depois era, às vezes, nós temos um caso que mostra isto muito bem, às vezes era publicada em livro para divulgação. Ora, a fotografia, as técnicas de reprodução das fotografias em livro, impresso, em obra impressa, no final do século XIX e início do século XX, era bastante deficiente, o que era notado pelos contemporâneos, de tal maneira que, ao lado da fotografia impressa, há a fotografia real, que encontramos, fotografia original, que encontramos no Instituto de Medicina Legal, existe a sua reprodução na obra impressa e depois fazia-se um desenho a partir da fotografia impressa, porque a fotografia impressa era demasiado deficiente, a qualidade era demasiado deficiente. Este processo é extremamente interessante e é um processo que está registado. Eu creio que é numa obra do próprio diretor, não tenho a certeza neste momento, foi registado pela Aida Castro também. Temos a recepção dos estudos datiloscópios, portanto, das impressões digitais, a exemplo do Bertillonage. Existem obras estrangeiras sobre isto e obras portuguesas que registram a recepção, e a medicina legal, as coleções vastíssimas dos estudos anatómicos do Asdrubal de Aguiar, nomeadamente estudos de estupro e violação. Aqui com esquemas atrás, com o desenho de violações reais, e o estudo do homicídio. Cá temos a ilustração do uso do aparelho de Bertillon para tirar a fotografia ao cadáver no próprio local, antes dele ser removido para o Instituto de Medicina Legal. Aqui o estudo bastante extenso do Sidónio Pais. O estudo para o qual se considerava ter uma importância fundamental o registro fotográfico das lesões, nomeadamente não só para caracterizar o tipo de lesões causadas por diferentes fontes, eletrocução, queimaduras, etc., agressão, mas também para detectar as fraudes, nomeadamente as lesões autoinfligidas. O estudo extremamente interessante da máscara do cadáver, que há uma belíssima obra do Azevedo Neves, que é este Masque do Cadáver, no Instituto de Medicina Legal em Lisboa. Portanto, as máscaras em gesso feitas a partir do cadáver real. Homicídios, suicídios. E depois os estudos a partir
a partir de esquiços, os estudos de casos concretos, técnicas de suicídio e, uma vez mais, a importância dada à tatuagem que encontramos não só no registro de imagens nos livros impressos da Escola Anatómica Portuguesa do Henrique de Vilhena, mas encontramos também nos espécimes conservados aqui nas salas e corredores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Os bons espécimes como este, claros, muito bem conservados, estão na entrada principal do Instituto de Medicina Legal. Portanto, isto são pedaços de pele tatuada. Os maus encontram-se perdidos naqueles corredores abandonados e têm este aspecto, eles estão lá. E depois, e para finalizarmos, a fotografia psiquiátrica, que tem muito de ilustração histórica, que é o caso esta fotografia, que é uma fotografia histórica do início do pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda, que é uma estrutura panóptica perfeita, junto com o pavilhão de segurança do Hospital Conde Ferreira, que também se conserva. Tem um valor essencialmente histórico, ilustra os meios de contenção, do ponto de vista científico, ilustra os meios de contenção dos doentes agitados da época, nomeadamente os coletes de forças. Eles não estão com os braços meramente cruzados, são coletes de forças, e a torre de observação, atualmente inexistente, mas o que interessa na fotografia psiquiátrica é, sobretudo, o registro. Bom, e cá temos o aspecto do pavilhão de segurança atualmente. O que interessa na fotografia psiquiátrica não é tanto aquilo que vimos, mas isto. Fotografias que eu acredito terem sido feitas anteriormente a 1910, por causa da indicação Hospital Real de São José e anexos, onde de facto se encontrava um laboratório fotográfico daqueles que se sabe terem existido dentro do hospital, existiram posteriormente no Júlio de Matos, e sabe-se exatamente o local, ainda lá está, uma belíssima sala, com o quadro de mensuração que ainda existe, portanto sabe-se onde é que existia. Este aqui sabe-se que existiu, não se sabe em que local, mas as fotografias foram feitas neste laboratório de análise clínica do antigo Hospital de São José. É fotografia identificativa, aqui essencialmente, do final do século XIX, início do século XX, que se conserva nos tais caixotes do Hospital Miguel Bombarda, que acreditamos que devem ter sido levados para o Júlio de Matos. E depois, aqui as fotografias que se encontram nos álbuns, não já nos caixotes, mas nos álbuns fotográficos do Hospital Miguel Bombarda, essencialmente dos anos 20 e 30. E estas, de facto, é o único registro digitalizado ao nosso. São alguns milhares. Nós fizemos uma recolha relativamente seletiva de algumas imagens mais espetaculares ou que ilustram. Nós confrontamos ainda com o médico, mas que, a nosso ver, ilustram, têm um fim muito claro, têm uma finalidade muito clara, que ilustram de forma muito clara certo tipo de patologias. Este é um exemplo. Estas fotografias, estão a ver, elas estão nos álbuns, tal como foram lá postas inicialmente, na época, nos 20, 30, ou seja, estão agrafadas. Com os cuidados possíveis, nós desagrafamos e, cá está, tiramos o agrafo, voltamos a pôr, às vezes muito ferrugento, tentámos reproduzir a sequência em que elas estavam agrafadas. São milhares, nós temos algumas centenas. E depois a fotografia histórica.
Esta do Hospital Miguel Bombarda nos anos, creio que início do século, provavelmente anos 20, as datas não são certas, às vezes eram expostas para ilustrar as reformas das instituições, como era de antes e como é depois, nomeadamente na exposição do centenário do hospital em 1948, isso foi feito sistematicamente, o antes e o depois, para ilustrar, no fundo, as políticas de reforma das instituições e os objetos visuais, ou que se tornaram com o tempo objetos visuais, porque passaram a ser musealizados, as últimas camisas de forças utilizadas no Miguel Bombarda, nos 30, 40, 50, que se encontram na parte museológica, no pavilhão de segurança, os aparelhos de eletrochoques, isto é mais por curiosidade histórica. E aqui, para completarmos, para terminarmos, que já é mais que tempo, uma das razões por que se fazia fotografia dos primeiros doentes lobotomizados, que ilustram o tal recurso à fotografia como maneira de evitar a retórica narrativa. Não é preciso contar como é que as coisas são, porque a fotografia mostra bem. A doente, o caso de esquizofrenia, com rigidez, a estereotipia das mãos, a rigidez das mãos, que era impossível abrir nem à força, antes da lobotomia, e a seguir 2 meses, lobotomia, leucotomia pré-frontal, e 7 anos após a intervenção. Isto a fotografia era frequentemente utilizada para isto, o antes e depois da cirurgia, o êxito ou os efeitos secundários da intervenção. E encontramos apenas um caso, eventualmente 2, não é certo, porque tenho também de pedir a opinião mais especializada de um médico. Voltamos ao Charcot e à iconografia e fotografia da Salpêtrière, as célebres fotografias encenadas ou não, experimentalmente, das crises histéricas. Encontramos apenas aquilo que parece ser uma ilustração de uma crise histérica, feita com certeza por, isto é a bordo de um barco, o ano novo, primeiro dia do ano de 1930, há uma descrição no verso da fotografia que nós diríamos foi feita por alguém muito próximo da própria pessoa, para ter intimidade com ela, para estar num cruzeiro com ela, mas também com conhecimentos médicos, porque no verso ilustra as sequências desta crise de delírio. É o único conjunto fotográfico do que parece ser uma crise histérica ou um delírio que encontramos em todo o espólio do Miguel Bombarda. Há um outro, mas eu não tenho a certeza, que é um caso de rigidez muscular. E, finalmente, agora vou terminar mesmo, a coleção do Dr. José Fontes, que não é fotografia histórica, é documental, sobretudo. Não pretendia ter um valor científico, mas registou, é o maior conjunto fotográfico da vida cotidiana do Hospital Miguel Bombarda, feito em 1968. Estas são fotografias, algumas das fotografias conservadas no próprio espólio do Miguel Bombarda. No entanto, não tivemos acesso ao espólio original do Dr. José Fontes, que o abriu para nós e de que fizemos uma recolha, a Margarida Medeiros fez uma recolha e vamos publicar, está em fase de publicação, o livro de uma seleção desta coleção, que é uma coleção absolutamente extraordinária. Estamos agora a selecionar as fotos. A obra é organizada pela Margarida Medeiros, por mim, e evidentemente com o concurso do Dr. José Fontes, que ainda está vivo e que foi muito generoso em abrir o espólio para nós, e que também teve esta reação. Bem, eu já tinha isto esquecido, pensava que ninguém se interessava. São fotografias
Estas fotografias não estão em grande estado, porque são as que se conservam no Espólio de Miguel Bombarda, não são as fotografias que vão ser publicadas no livro, que foram digitalizadas a partir dos originais, e que ilustram o cotidiano daquele tempo, não só do cotidiano do hospital, mas da história portuguesa também. O Célebre Valentim. Pronto, fizemos com bastante dificuldade. Estou aqui a ver a parede do escritório onde estávamos, colámos as fotografias e tentámos fotografar. Bom, mas agora temos acesso aos originais, estão digitalizados, portanto, melhor qualidade do que isto, serve apenas para ilustração. E está. Muito obrigado.